disse, né, a minha opinião, né, quando Jesus diz até João, se refere a ele como precursor. Você tem aqui o texto de Malaquias 4:5, que diz assim: Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Interpretação judaica tradicional: Elias precede o Messias, né? Malaquias 4:5, é um comentário do Rashi. Antes que venha o dia do Senhor, antes da vinda do Messias. Né? Ele interpreta isso como o precursor do Messias, tá? Isso aqui é o Rashi. David Kimhi diz assim: Elias virá antes da vinda do Messias. O texto de Malaquias não diz isso, tá? Mas isso é uma tradição judaica. Texto 2, Malaquias 3:1, diz assim: Eis que envio o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. Quando a gente lê o contexto, esse mensageiro é o sumo é um sacerdote, tá? Apesar que Elias também ele era da casta sacerdotal. Elias ali do primeiro século ele era um sacerdote, ele era descendente ali de Levi. Aí o Rashi diz assim, ó: sobre o Senhor que buscais, este é o Rei Messias. Ou seja, vocês verem que não é uma invenção apenas do Novo Testamento. Os próprios judeus também veem ali o texto de Malaquias como sendo, né, um precursor do Messias. Agora, o Elias, pessoal, segundo a maior parte do judaísmo, tinha que ser o Elias pessoalmente, tá? O Novo Testamento ensina que João Batista era uma figura de Elias. Esse é o Elias que havia de vir. Porém, há divergências no judaísmo, tá? Por exemplo, o judaísmo antes do primeiro século, né, a gente tem o livro Eclesiástico, que é do século II a.C., que diz assim, Eclesiastes 48, verso 10, Tu foste designado para os tempos futuros, para apaziguar a ira antes do furor, para converter o coração do pai ao filho. Isso daqui está falando de Elias, está no contexto de Sirácida, que é aquele livro eclesiástico que tem na Bíblia católica, sabe? 1 Macabeus 2,58 diz assim, Elias, por seu zelo pela lei, foi arrebatado ao céu. Eles acreditavam piamente que Elias foi para o céu, tá? Maimônides diz assim, todas essas coisas semelhantes ninguém saberá como serão, até que aconteçam, pois são coisas obscuras entre os profetas. Aqui ele está falando de Elias, e ele está falando que essa coisa de Elias vir pessoalmente é uma coisa obscura. Ou seja, Maimônides ele não está dando essa certeza. No mesmo texto, há dentre os sábios os que dizem que antes da vinda do Messias virá Elias. Para vocês verem que não é uma coisa, né, do Novo Testamento, porque muito judeu ortodoxo fala, né, o Novo Testamento inventou isso, mas só que os próprios sábios deles também falavam isso. José Albo diz assim, não convém ao homem fazer princípio, dogma, né, destas coisas e de seus detalhes. Dom Isaac Abarbanel, não saberemos a verdade dessas coisas até que aconteçam. Rashi, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, ou seja, há divergências no judaísmo, tá? Porém, né, eles acreditavam que esse Elias ali era um precursor do Messias, coisa que você não encontra no livro de Malaquias, mas é um pensamento judaico. E Jesus ele trouxe isso, ele faz uma afirmação. Então quem acredita em Jesus vai acreditar que sim, que João ali foi o Elias prometido, uma pessoa que veio com a personalidade de Elias, né? Profetas no Novo Testamento, né? Como nós vimos, o João Batista não foi o último profeta, então sim, existem profetas depois de João Batista, tá? A gente tem aqui a 1 Coríntios 12, 28, que diz assim, a uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, segundo profetas, terceiros mestres. Se não tivesse mais profetas, não teria lógica Paulo estar falando isso com a igreja de Corinto, correto? Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Atos dos Apóstolos 11, 27 e 28. Desceram de Jerusalém profetas, levantando-se um deles por nome Ágabo. O próprio texto de Atos dos Apóstolos, que é posterior a João Batista, João Batista já tinha morrido, fala que tinha profetas, e um deles era Ágabo. Correto? Novo Testamento ainda, 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação.
1 Coríntios 14, 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para todos aprenderem e serem consolados. Pessoal, se não tivessem profetas, qual a lógica do Paulo falar com o pessoal de Corinto, uma igreja do primeiro século, que todos eles podiam profetizar? Vocês verem que não tem lógica? Didaquê, ele fala assim, todo profeta que ensina a verdade, se não a pratica o que ensina, é falso profeta. Justino Mártir, os profetas anunciaram e nos ensinaram estas coisas. Pastor de Hermas, o falso profeta exalta-se a si mesmo. É o que a gente mais vê hoje. Pessoas gravando vídeo falando, olha, eu falei e aconteceu. Vem aqui que aqui é homem e mulher de Deus. O que mais tem hoje é falso profeta. Pessoas, né, com o seu dom de previsão, utilizando-se para ganhar dinheiro ou, né, se destacar, falar que é melhor do que as outras pessoas. Ou ficar se enchendo de dinheiro fazendo redes sociais ali para falar sou profeta, sou profeta. Então, esse é um falso profeta. Tá? E o profeta verdadeiro hoje que nós temos são pessoas que profeta não é só aquele que prevê o futuro, tá, pessoal? E sim aquele que também ensina os oráculos. Porque ele está proferindo, ele está tendo a capacidade de ensinar aquilo que está escrito para você, para exortar, correto? O próprio 1 Coríntios 14, 3 fala. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Correto? Só se fosse só prever o futuro, isso daqui às vezes não vai te edificar em nada, ou exortar e consolar. Correto? O profeta ele ensina. E também tem a questão do Apocalipse, né? Que isso daqui, Apocalipse das duas testemunhas, é um evento que ainda não aconteceu. Quem estuda o Apocalipse sabe que essas duas testemunhas elas só aparecem num determinado período, que esse tal homem da iniquidade aparece e o sétimo reino é vindo. Tem as duas testemunhas que elas profetizam por 1260 dias, né? Depois elas são mortas pela besta que sobe do abismo. Então sim, há profetas inclusive nos dias de hoje e vão continuar tendo. Profetas nos dias de hoje são mais aqueles que ensinam para você e denunciam os erros. Tá? Então há muitos profetas nos dias de hoje ainda.